Olá, queridos e queridas. Para quem não me conhece, meu nome é Andrei Cavalcante, eu sou arquiteta e urbanista e esse é meu segundo vídeo no YouTube. Ainda nem tô acreditando que eu tô me arriscando aqui nesse canal do YouTube, mas vamos lá. Gente, o tema de hoje é sobre o que você precisa saber sobre precificação de projetos. Eu sei que esse tema aqui é um tema que acho que quase todo mundo, quando sai da faculdade, que não tem assim um emprego certo, né, não sabe ainda para onde vai, eu sei que é a dúvida assim de muita gente. Então eu tô aqui para tirar as dúvidas primárias. A gente ainda não vai se aprofundar assim como de fato, né? Mas já vou tirar muita dúvida que eu sei que é a dúvida de muita gente. Então vamos lá. Se você é recém-formado em arquitetura ou está prestes a se formar, imagino que você deve estar um pouco angustiado, né, com esse tema aí de como vou cobrar e tudo, sem saber como é que cobra. Ó, já se acalma, porque isso é normal. Eu diria que todo mundo assim que sai da faculdade que não tem um emprego fixo, e aí é poucas pessoas, né, que saem da faculdade e já emendam logo no emprego. Se você não faz parte desse pequeno grupo, é super normal estar se sentindo assim. E é muito óbvio estar se sentindo assim, porque geralmente quando a gente estagia numa empresa privada, no escritório de arquitetura ou na construtora, os nossos chefes não dão acesso, né? Não dão acesso para a gente saber como cobrar. E aí, tanto a gente não aprende no estágio, como também o sistema de precificação do CAL, né, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, acaba assustando um pouco, o que também é normal. O problema da tabela de honorários do CAL é porque se você não tiver uma certa maturidade para entender como usar aquele sistema, pode ser que o sistema acabe dando um valor que está muito além da sua realidade e aí realmente fica complicado de você conquistar um cliente com aquele valor, mas não é porque esteja errada a tabela do CAL, porque não está condizente com a sua realidade. Porque, por exemplo, um Norman Foster da vida, ele pode cobrar um valor, né, que a gente ainda não pode, porque a gente ainda não chegou lá. Né? Mas eu queria já deixar bem claro isso, que a tabela do CAL é sim super viável, mas não é o sistema que eu utilizo hoje, principalmente porque ela não me permite ter um controle direito da minha receita e principalmente dos custos, dos gastos que o projeto gera para mim, né? Então, eu não uso ela, mas também não estou dizendo que é errado usar a tabela de honorários do CAL, é super válido, mas não é o sistema que eu uso hoje. E aí eu vou dividir com vocês, né, algumas dúvidas que eu já passei, que algumas pessoas ainda me perguntam, né, para vocês se situarem um pouco em como precificar o projeto de vocês. Então, a primeira pergunta, que é uma pergunta muito clássica e que, graças a Deus, muitos arquitetos estão acordando para isso, mas ainda tem aí alguns arquitetos na dúvida, que é: cobrar por metro quadrado funciona? E aí eu já vou responder aqui na lata, dizendo que não, gente, não funciona. E eu vou explicar por quê. Quando você cobra por metro quadrado, vamos dar um exemplo, que você vai cobrar por metro quadrado R$100 o metro quadrado, né? Pode ser que em alguma situação específica o valor do seu projeto coincida com um valor condizente com a realidade da tabela do CAL ou de outros sistemas como que eu utilizo. Porém, em outras situações vai dar uma incompatibilidade assim que você vai sair no prejuízo. Por exemplo, você vai cobrar R$100 o metro quadrado e vai fazer o interior de um apartamento. Tudo bem, um apartamento tem lá, vamos dizer que seja um apartamento padrão desses pequenos que costumam ter muito, 65 metros quadrados, vai ser um projeto por volta de R$6.500. É mais ou menos a margem do que a tabela do CAL provavelmente daria um pouco mais, dependendo, né, da sua situação, da sua experiência, ficaria por aí. Porém, vamos supor que uma pessoa lhe procure para projetar um quiosque de um shopping. Sabe aqueles quiosques de perfumaria ou de comidinha, eu não quero citar marcas, né? Mas aqueles quiosques que ficam, né, nos corredores dos shoppings. Gente, quiosque dá trabalho. Ele pode dar mais trabalho do que uma cozinha enorme para se projetar. E é porque cozinha é um dos ambientes também que se dá mais trabalho, né? Por quê? Um quiosque você tem que pensar no tamanho, na funcionalidade. Um quiosque de 5 metros quadrados, mais ou menos, né? Que são 5 metros quadrados, 6 metros quadrados por aí.
você tem que fazer caber muita coisa naquele espaço pequeno. Então você tem que se prender a muitos detalhes, tem que pensar muito na funcionalidade, tem que deixar o espaço ali da pessoa se locomover, tem que ter o espaço do estoque, né, para ainda ter uns produtos ali para se guardar quando acabar. Tem que pensar muito na estética, porque um shopping é cheio de informação, tem muita poluição visual, então o quiosque tem que se destacar no meio daquilo tudo, então são muitos fatores para se considerar e quiosque dá trabalho. Então imagina que você cobra R$100 o metro quadrado e uma pessoa lhe pede para fazer um quiosque desse, multiplicando por 5, que é o metro quadrado desse quiosque, vai dar o quê? R$500. Considerando que você vai gastar com impressões, e aí são muitos detalhes no quiosque, então vai gerar aí várias impressões, considerando que você é arquiteto autônomo e vai precisar se locomover até o cliente, né, vai gastar uma gasolina, ou um Uber, ou um transporte público, não sei, mas vai ter esses custos também. Considerando que você vai ter o gasto da RRT, e aí eu sugiro que você faça a RRT, né, para se resguardar. Então a RRT está na faixa de quase R$100. Quando você vai tirar todos esses custos, o que sobrou para você? Tá, não sobrou nem metade desse dinheiro, né? E aí se você ainda tiver algum retrabalho, você praticamente sai no prejuízo, você pagou para trabalhar, né? Então, esse é um exemplo clássico, assim, de que é furado você cobrar por metro quadrado. Então a resposta já é não. Então, já que eu dei aqui o exemplo do quiosque, né, dos detalhes que você tem que se preocupar, a gente vai para o segundo ponto, que é a dica que eu dou, que é considere todos os gastos que você vai ter para fazer aquele projeto, para executar aquele projeto. Eu sei que quando a gente faz um projeto, quando vai lançar, a gente já fica todo empolgado, querendo projetar, querendo desenhar, já quer começar logo por isso, porque a gente foi treinado para isso, né? O que a gente aprendeu na faculdade foi a técnica, então a gente quer logo praticar a técnica. E aí, eu mesma já fiz isso, né? Muitas vezes eu me reclamei de, na faculdade a gente não aprende nada de escritório, não aprende como precificar, não aprende como lidar com o cliente, não aprende nada disso, né? Eu me queixava muito, mas até eu entender que a faculdade não tem a responsabilidade de fazer isso, porque não é todo mundo que sai da faculdade e quer abrir um escritório, né? Tem muita gente que quer trabalhar no serviço público, tem gente que quer ser concursado, tem gente que quer trabalhar numa empresa privada, mas não quer abrir escritório. Então, cabe a quem quer abrir escritório se especializar em abrir. Um médico, por exemplo, não sai da faculdade sabendo abrir uma clínica. Um advogado não sai da faculdade sabendo abrir um escritório, né? Então, são coisas que a gente realmente precisa se especializar. Mas, voltando ao que eu estava falando, considere todos os gastos que você pode ter durante a execução do seu projeto. Então, por exemplo, considere as impressões que você vai gastar, principalmente se você imprime em gráfica, que sai mais caro. Então, já se informa quanto é que sai a folha na gráfica, faz uma estimativa de quantas impressões você vai tirar naquele projeto. Tem que considerar a gasolina ou o valor de transporte que você vai gastar, principalmente se você não tiver o seu escritório, né? E aí eu estou considerando aqui que muitos recém-formados não abrem já de cara o escritório, e como eu falei no vídeo anterior, nem recomendo, é bom que você esteja bem preparado para isso. Então, já considera aí os custos que você vai ter de transporte para se locomover até o cliente. E já considera também se no seu contrato ou na sua proposta comercial já tiver as horas de acompanhamento de obra. Então, se você vai fazer, sei lá, 5 acompanhamentos de obra, já vai ter o gasto aí de locomoção para ir e para voltar. Então, tem que considerar também esses gastos aí de gasolina, da RRT, né, que não é barato, não acho barato o valor da nossa RRT. E por último, e acho que o mais importante de tudo, é considerar as horas de revisão de projeto, né? Que eu demorei um pouquinho a aprender isso e hoje eu já aplico em todos os meus orçamentos. Gente, tem cliente, né, que já fecha de cara, né, que já ama o projeto, que não muda nada e é uma maravilha. Mas a realidade é que nem todo cliente é desse jeito, né? E às vezes não depende só do briefing, às vezes seu briefing foi bom, a sua reunião de briefing foi boa, mas o cliente é muito indeciso, está muito indeciso ainda, então às vezes outros fatores entram aí que o cliente não aprova já de cara o projeto, né? E aí ele vai pedir uma mudança, e às vezes ele pede outra, e às vezes pede outra. Então cabe a gente, né, estimar aí um valor de hora para
ter uma noção de quanto poderia ter, né, de gasto a mais e não sair no prejuízo. E já também trazendo uma dica que eu vou falar mais sobre isso lá na frente, mas é muito importante também definir com o cliente até que ponto você vai poder fazer essas mudanças e quantas vezes você vai poder fazer essa mudança. Mas aí eu já estou dando um passo lá na frente, mas para agora é muito importante isso, você considerar as horas de revisão do projeto. Se não tiver revisão, ótimo, é um lucro ali que você teve. Mas se tiver revisão, pelo menos você não sai no prejuízo. E aí, agora que eu falei sobre considerar as horas de revisão, né, de trabalho, vou para a última dica, que é a resposta. Vamos para a última dica, que é: muitos arquitetos hoje em dia, acho que os arquitetos mais, né, que o escritório está dando certo, realmente está dando lucro, que não estão pagando para trabalhar, algum deles que eu indico, o Ricardo Meira, que é ótimo, ele tem um Instagram, se você quiser procurar, né? Ele é professor do IPOG, ele dá algumas dicas muito boas também de gestão de escritório de arquitetura. A própria Marília Zimmermann, me corrija se eu estiver falando certo, eu não sei como falo sobre o nome dela. Alguns desses arquitetos, né, mais conhecidos já deram essa dica de cobrar por horas de trabalho, porque com isso você tem um controle melhor do todo, né? E principalmente o controle assim, que você está recebendo por aquele seu tempo de trabalho. E literalmente, gente, para quem trabalha com serviço, tempo é dinheiro. Ah, mas aí você pode me falar, Andrine, mas eu não sei, eu não tenho ainda noção de quanto tempo eu passo fazendo meu projeto, porque eu estou começando agora, ou porque eu ainda estou na faculdade, e aí eu já deixo minha dica. Se você ainda não começou a computar suas horas, comece agora. Se você ainda está na faculdade, está fazendo um TFG, por exemplo, já começa a anotar no caderninho o tempo que você passa no seu TFG, o tempo que você passa fazendo as etapas. Se você estagia no escritório de arquitetura, e aí é uma dica ótima para quem já está estagiando, porque você consegue ter uma noção boa, porque muito provavelmente você tem uma planilha de horas, né, no trabalho. Eu, pelo menos, tinha isso e conheço outras pessoas que tinham na planilha do meu escritório, do escritório que eu trabalhava. Tinha as minhas horas de trabalho por dia e o que eu fiz naquele dia. Então eu tinha uma noção do que eu conseguia fazer naquele tempo. E uma dica muito boa para quem usa AutoCAD, e aí é só para quem usa AutoCAD, se talvez até o Revit e o ArchiCAD tenha esse comando, mas se tiver eu não conheço, se alguém souber aí já deixa a dica nos comentários. Mas no AutoCAD, através do comando tempo, você consegue ter uma noção do tempo que você levou fazer. Sei lá, vamos supor que eu passei a tarde trabalhando e aí no final do trabalho eu digito lá o comando tempo e eu tenho uma noção de quanto tempo eu passei naquele arquivo. E tem também como você saber todo o tempo que você passou mexendo naquele desenho. Então, de repente, algum projeto aí que você já fez no AutoCAD, um detalhamento, por exemplo, e não sabia quanto tempo você passou naquilo, através desse comando você consegue ir lá e ter uma noção do tempo todo. Uma dica boa. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado a ir clareando um pouco as ideias, né, e tirando aí algumas dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida, já deixa aqui no comentário, que aí eu já preparo as respostas para outro vídeo. Não esquece de curtir aqui se você gostou do conteúdo, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.